Justa ao vivo, ô, coisa boa, estamos voltando. E olha ela! Olha ela! Cultural! Vencedora do BBB, Ana Paula Renault. Que tal, Érica? Essa conversa promete, Eliana. E a gente vai falar como cada uma atua na vida, no trabalho e no jogo. Será que é preciso uma personalidade diferente para cada uma dessas situações? E eu fico pensando, será que dá para ser alguém além do trabalho? Ou o trabalho tem que ser o nosso cartão de visita? Agora que roteirista é esse, hein, meninas? A gente vai ter uma conversa muito legal sobre essas coisas que mudam tudo na nossa vida e reescrevem a nossa história. E nossa convidada, Ana Paula, é mestra em apelidos e a gente vai debater. Um apelido pode mudar a forma como as pessoas te veem? O que você acha, hein, Lilica? Eu acho, Belinha, que essa conversa vai ser maravilhosa. Então, se joga no sofá, porque vai começar O Saia Justa! Muito boa noite, Brasil! Saia Justa ao vivo de volta! Hoje é a estreia da temporada e a gente começa aqui com uma conversa muito boa, com informação, leveza e olho no olho. Boa noite, meninas. Já estava com saudade. Olha, feliz de estar com vocês, a nossa convidada, Ana Paula Renault. Olha que incrível, a vencedora do BBB. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Eu estou tentando fingir costume aqui, tá complicado, mas vocês são muito perfeitonas, muito maravilhosonas. E estar aqui realmente é uma honra, é um prazer e vamos que vamos. Vamos provocar o povo hoje. Olha, gente, Saia Justa de hoje tá edição de colecionador, tá? Igualzinho o BBB 26. Ana, muito bacana ver você, protagonista da história do BBB. A gente adora isso, viu? Eu acho que você também, né? Eu amo mulheres em postos de poder, então, de certa forma, eu acredito que foi, né? Assim, um pouquinho de leve, mas eu acho que foi. Como é que tá sendo o seu dia a dia? O que mudou de verdade, assim? Você sai da casa, vencedora, me conta teu sentimento, me conta como é que tá sendo isso, mais como sentimento mesmo para você. Um misto de sentimentos, né? Porque aconteceram várias coisas, então eu não consegui entender nada ainda de forma plena, né? Mas então eu não consegui ficar feliz de forma plena, não consegui ficar triste de forma plena, mas só de estar aqui eu acho que tudo tem valido a pena, sabe? Porque foi um dos meus combinados, um dos meus compromissos foi lá buscar minha aposentadoria, deu certo. E o outro compromisso, a minha outra missão foi resgatar, de certa forma, a minha realização profissional. E eu estou aqui com vocês e isso não tem preço. Que bom. Agora, olhando para você, né, eu fico imaginando aquela mulher de 10 anos que foi expulsa do BBB. Sim. E agora, saindo vitoriosa, o que mudou para que tudo isso tivesse acontecido? O mundo mudou? Você mudou de rota? O que você acha que fez com que você vencesse de fato dessa vez? Gata, eu acho que você pontuou uma coisa aí muito importante. O mundo mudou? O mundo mudou, o Brasil mudou. Eu acredito que ao longo dessa uma década, sim. Então, isso me ajudou e não foi pouco, me ajudou muito. Eu ter entrado mais cansada depois de uma década me ajudou muito também. Porque o povo fala muito em amadurecimento, eu gosto de dar uma resumida, assim, gente, isso é cansaço. É cansaço, vamos combinar que, né, depois dos 40 a gente dá aquela... Tô brincando, mas assim, eu acho que, de certa forma, evoluímos para melhor. Mesmo com taxas de feminicídios aí aumentando, e eu acho que isso, inclusive, tem a ver com o nosso momento, porque as mulheres estão sendo mais ouvidas, elas estão tendo mais coragem de falar, e, paulatinamente, o que acontece? Os homens se sentem mais incomodados, e as pessoas incomodadas, elas ficam mais nervosas, e as pessoas não querem perder os seus privilégios, né? Mas
também a gente entende que as mulheres estão sendo ouvidas. Então, eu acredito que isso aconteceu e é por isso que eu estou aqui com vocês agora. Perfeito. Olha, gente, tá aí 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, e o Brasil está engajado no debate escala 6x1. Saúde mental nas empresas, mulheres no mercado, e essa semana saiu o relatório de transparência salarial e a participação feminina cresceu 11% no mercado de trabalho brasileiro, mas as mulheres continuam recebendo menos que os homens. Como é que vocês veem, assim, a nossa busca pela liderança no trabalho? Não, chega a me doer que em pleno 2026 a gente ainda tem isso e as mulheres ainda ganham menos, exercendo as mesmas funções e quiçá até mais, né? Porque jornada jornada múltipla é o que todas as mulheres brasileiras fazem, né? E isso vem o quê? Desde lá do século XVIII, desde a Revolução Industrial, que as mulheres começaram a tomar os postos de trabalho e viram a importância de se juntarem e pedirem mais direitos, né? E estamos aí juntas para isso, então conseguimos licença maternidade, né? Estamos pedindo equidade salarial. Me entristece muito que ainda não conseguimos alcançar isso, porém, só da gente estar conversando isso aqui, agora, é muito importante, porque acordamos, juntas somos mais fortes e a gente não vai deixar isso continuar acontecendo. É isso aí. Porque não tem o menor cabimento. Trabalhistas, né? Tá lá, consta ali que faz parte do nosso direito, igualdade salarial, e a gente não tá nessa equidade ainda. É uma loucura tudo isso, super né? desestimulante, né? É sim. Você tentar lutar, às vezes, estar preparado para estar naquele lugar, mas a oportunidade não vir por causa de um sistema que acaba oprimindo e nunca dando visibilidade, nunca dando oportunidade. E eu acho muito que esse é um dos motivos que as mulheres estão cada vez mais empreendendo. Também. Tentando cada vez mais, eu não estou sendo valorizada aqui, eu não tenho oportunidade, vai ser difícil eu conseguir dentro da empresa uma promoção, vou ter que lutar com um monte de coisas que não é só o meu preparo, porque preparada eu talvez esteja para estar naquele lugar. Você buscar a sua sabedoria, o seu conhecimento e tentar fazer por você mesmo, e talvez trazer mais mulheres juntos e crescer junto a partir do seu próprio esforço, entendendo que eu mereço um valor. Eu acho que essa coisa do empreender está crescendo muito, eu acho que tem muito a ver com isso também. Você falou uma palavra aí que é valor, é valorização. Então, a gente busca isso, a gente busca o valor, o nosso valor, a gente busca o respeito. E quando a gente não encontra, a gente vai atrás. A gente vai empreender. É mais do que o cargo, é mais do que a importância da representatividade, é que se entenda que mulheres líderes são boas para o negócio. Elas são boas, elas são interessantes, porque elas entregam performance que já tem pesquisas e mais pesquisas que demonstram isso. Exato. Então tá aí, né? Mas você sabe que mulher não pode ser ambiciosa, que me julgaram muito, porque desde o dia 1 eu virei e falei assim, eu vim aqui para jogar, eu vim aqui para ganhar os meus 5 milhões, e aí as pessoas, eu fui ler os comentários nas redes sociais, mas como assim? Quanta ambição? Mas se é um homem falando isso, ele está apto para ser CEO, CFO, né? Porque aí ele é muito bonzão, ele quer tudo, então quer dizer que ele pode ir lá fazer e acontecer. Agora, quando nós, mulheres, né, explicitamos esse desejo também de fazer acontecer, ai meu Deus, que horror, ela é muito ambiciosa, imagina, malvadona, bruxona demais, né? Então, nem nesse direito temos, né, a ambição. É mais um, exatamente, eu acho que é mais um dos obstáculos. Tem a questão da desigualdade salarial, a tripla jornada feminina, né? Essa crença patriarcal de que as mulheres são menos capacitadas para ser líder. E a gente sabe que não, as mulheres têm maior nível de capacitação profissional e até intelectual, escolaridade, etc. No Brasil, as mulheres, a maioria são chefes de família. Exatamente, entendeu? 51% dos lares são mantidos. Liderados por mulheres. Exatamente, não é só liderado, é mantido por mulheres. Mas, quando isso se aplica ao mercado de trabalho, a gente vê essa disparidade. Mas eu também, o que a Ana Paula falou, também me reflete uma coisa. Essa cultura, repetidamente, faz a gente acreditar ou deixar-se levar por um sentimento de que talvez ali não seja meu lugar. Eu fico muito triste quando eu vejo mulheres acreditando nisso, mulheres capacitadas, mulheres poderosas, aceitando essa cultura que impõe que ela tem que se contentar com alguns lugares, ela tem que aceitar, sabe?
isso me entristece muito, porque a nossa potência é grandiosa, né? Enorme. Eu acho que é isso, a gente ainda enxerga, né, o poder muito na mão do homem, né? E a mulher ainda como um sexo mais frágil. E isso eu acho que influencia muito os cargos de liderança, porque a gente quer, né, a gente quer o líder ali com poder, mas quem disse que mulher não pode ser poderosa, que mulher não pode chefiar, que mulher não pode liderar? E eu fico pensando muito sobre, porque uma das coisas, um dos atributos hoje que é muito importante para liderança é a inteligência emocional. Exato. E aí eu fico me perguntando que tipo de inteligência emocional a gente está falando, porque muitas vezes essa inteligência está relacionada com atributos ditos masculinos, né? No sentido de ser mais agressiva ou ser mais racional, mais fria, mais calculista. Inclusive, aqui no sofá, a gente já debateu sobre como mulheres, muitas vezes, acabam pegando para elas assumindo códigos masculinos, entre muitas aspas, para conseguir assumir um cargo de liderança, um cargo de confiança, né? Usa terno, corta o cabelo, fala mais grosso, porque é uma forma, talvez, de se autoafirmar e conseguir conquistar aquele espaço. Mas eu acho que, assim, é só esse tipo de liderança que a gente quer? Porque eu acredito que a gente estaria em outro lugar como sociedade, como mundo, se na liderança atributos como subjetividade, afeto, cuidado, sensibilidade fossem vulnerabilidade. Exatamente. E esse falou vulnerabilidade me lembrou de me lembrou de mim, na verdade, porque eu sou uma pessoa muito sensível e muito emocional, assim, eu choro, vocês já me viram chorar bastante, eu choro por muita coisa. E na nossa sociedade, choro é sinônimo de fraqueza. Sim. O que é um problema, porque por muito tempo eu achei que eu não tinha inteligência emocional. Mas eu tenho, e eu uso o choro como uma ferramenta para me regular emocionalmente. Tipo, ontem eu estava trabalhando e fiquei assim, caraca, o estresse, chateada pra caramba. Cara, eu respirei, levantei do computador, fui pro canto, chorei. Me regulei, me organizei. Maravilhosa. E aí peguei o telefone e liguei. Falei com duas pessoas que eram muito importantes, coloquei as minhas questões de uma maneira muito respeitosa, porém assertiva, objetiva. E, cara, deu certo, funcionou. Segui, falei o que tinha que ter falado. Então, eu acho que, assim, inteligência emocional, principalmente na liderança, não é sinônimo de frieza. Mas porque vem dessa frase que os homens não choram. Exato! E aí tudo cai num lugar que não tem nada a ver, né? Porque todo mundo chora e não é pouco, né? Então... E tudo bem. Cada um tem sua forma de regular, de como se mães e autorregular. mulheres, a gente precisa tanto se colocar para os nossos filhos e dizer que sim, que essa emoção faz parte da humanidade, que não te diminui, que não desmerece o seu lugar, nem como pessoa, nem como profissional, né? E até, de certa forma, dissolver essa coisa entre feminino e masculino, homem e mulher, homem isso, mulher aquilo. Acho que dá para diluir. Em relação à inteligência emocional, que eu entendi, eu falei, cara, eu acho que eu tenho inteligência emocional, porque Passou uma parte da vida falando, eu não tenho, né? É sobre tomar decisão sem ser no calor da emoção. É aquela coisa de sentir tudo. É isso, eu acolho, cara, choro, mas eu escolho como vou agir. E Bela, eu só pontuar aqui, eu lembro que por muito tempo eu precisei criar essa casca, eu acreditei nisso, de que eu precisava ser uma pessoa rígida, uma pessoa muito assertiva, um trator mesmo. Eu me condicionei a ser assim. Isso me trouxe a alguns lugares mesmo, mas era um gesto necessário para superar as adversidades que eu precisava, até pelo ambiente que eu vivia, muito masculino, muito patriarcal. Uma armadura para não se machucar. Exatamente, demais. era meio que emergencial. Ou para ser ouvida. Exato. Também. Boa colocação. E hoje, nesse lugar de parar um pouco e refletir sobre a minha existência e os meus comportamentos, eu luto contra isso. Eu falo, você não precisa disso. Você pode ser sensível, empática, frágil muitas vezes, ter escuta, ter
uma liderança que, sim, esse tipo de liderança, principalmente mulheres, não só mulheres, mas principalmente mulheres, tem um valor assim inestimável, né? Uma liderança ali horizontal, uma liderança e os resultados são comprovados. Empresas com lideranças femininas e esse tipo de liderança que eu falo chegam a lucrar mais de 25%, é comprovado, não é uma opinião, é um dado. Então, assim, esse tipo é o certo, tá? Uma liderança mas eu queria ser um pouquinho... horizontal. Então, eu luto pra isso, sabe? Eu precisei criar essa casca e entendi que, ok, é igual um gesso. Colocou, firmou ali, agora eu posso tirar e andar mais leve. Mas é difícil também conseguir a inteligência emocional, a mulher especificamente, com tanta sobrecarga que ela acumula. E aí, eu preciso ter a minha inteligência emocional, mas aí se eu desabar, eu sou fraca. Exato. Eu não posso porque eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que estar bem no trabalho, eu tenho que me preparar, eu tenho que ser melhor do que todo mundo está esperando porque eu não posso decepcionar ninguém. E o pior são os rótulos. Aí você grita, se você chora, aí te chamam de louca, de histérica e tentam te diminuir, tentam te silenciar dessa forma. Porque quem vai escutar uma mulher louca? Quem vai escutar uma mulher histérica, não é verdade? Então isso também é um mecanismo para cada vez tentar nos silenciar, gente. É muito grave, é engraçado, eles colocam o homem nesse lugar do poder, né? Sim. Mas se a gente for observar a natureza, até na natureza, a leoa é que caça. E o leão fica lá esperando, né? Exatamente. Então, a gente tem que colocar o nosso potencial cada vez mais em dia. Agora, falando em imposição, é engraçado, né? Que eu tenho um perfil assim, eu gosto de ouvir as pessoas que estão ao meu redor, com respeito, mas sem submissão. Sim. E aí, se está de acordo com o que eu acredito, aí eu não preciso me impor, mas ser assertiva, eu acho que é quase um sinal de sobrevivência para nós, mulheres, até onde a gente chegou. Porque sem essa assertividade, eu acho que a gente não conseguiria ser ouvida e ser respeitada. Mas antes disso, eu sempre procuro ouvir, sabe? O problema que temos aí é, você fala em assertividade, mas os homens querem rotular como agressividade. Ah, sim, mas né? a gente porque já o homem é assertivo, mas a mulher não, a mulher é agressiva. Ô, Ana, eu concordo com você, mas a gente já está começando a se descolar, sim. né? Desses rótulos. Mas é bom lembrar como sempre nos julgaram e, né, e isso serve o quê? Para nos subjugar mesmo, essa para nos diminuir. Essa narrativa patriarcal já está caindo. Tomara que sim, né? Mas tem uma onda de conservadorismo aí bem perigosa. Sim, e a gente tem que ficar de olho, tem que ficar muito atenta. Por isso essa discussão o tempo inteiro. Agora, falando de tudo isso, eu fico pensando, né, que estratégias, alianças, conflitos... Não é só no BBB não, né, gente? Tá no escritório, tá no WhatsApp, no WhatsApp da firma, tá na luta por uma promoção, por exemplo. O trabalho, sim, ocupa um espaço enorme na nossa vida. E tem uma pergunta que parece simples, mas não é. Dá para viver sem se identificar totalmente com o trabalho? A psicóloga e escritora Ediane Ribeiro, que estuda esse tema, abre a nossa rodada. Boa noite, Ediane. Boa noite, Saias. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar sobre por que nos identificamos tanto com o nosso trabalho. Isso tem muita relação com o contexto social e cultural que nós vivemos. O trabalho nos dá uma linguagem de como nos apresentarmos para o mundo. Então, eu sou psicóloga, sou apresentadora, sou cozinheira, sou jardineiro. Isso confere uma parte da nossa identidade. E somado a isso, nesse contexto que privilegia hiperprodutividade, competitividade e capital, muitas e muitos de nós crescemos aprendendo que nosso valor está no que entregamos e não em quem somos. E aí começa o problema. Para que nós possamos colocar o trabalho num local de mais equilíbrio, é importante intencionalidade para não oferecer o nosso melhor ao trabalho e as nossas sobras para as outras áreas da nossa vida. Se quem eu sou se equipara ao que eu faço, nós perdemos complexidade. E onde não há respiro, não há saúde psíquica. Na prática, a busca pelo equilíbrio não pode ser encarada como mais uma tarefa a ser realizada. É importante, primeiro, tomar consciência de por que o desequilíbrio faz sentido para você. Algumas perguntas podem ajudar. O que eu busco com o meu trabalho?
Como é a minha ansiedade por agradar, o medo de errar. Então, o descanso também virou uma justificativa produtiva no mundo atual. Você vai se exercitar para ter disposição para trabalhar melhor. Você vai descansar para o seu cérebro funcionar melhor e ficar mais criativo no trabalho. Essa associação também prejudica o equilíbrio. Então, buscar atividades que você faz pelo prazer que elas te proporcionam, para estar com pessoas que são interessantes para você, atividades que não têm justificativa produtiva nenhuma, começar a colocar escolhas conscientes e intencionais na própria vida, de como o seu dia a dia pode ir muito além do trabalho. Lembra? Você não é o que você faz. Ai, Você não é o que você faz. Você não é o que você faz. Falando em atividade só de prazer, Ediane e eu pulamos carnaval juntas em Salvador. Gostosura. Pois é. Foi maravilhoso. Beijo. Mas, gente, é impressionante, Ediane. né? Porque, vamos falar a verdade, a gente vive numa sociedade, pensando nisso, se o trabalho é prazeroso, né? Se... A gente vive numa sociedade que as pessoas precisam trabalhar para botar comida em casa, para pagar as contas, né? Então, muitas dessas vezes, a gente sabe que a gente está aqui num lugar de muito privilégio de pessoas que amam o que fazem e trabalham e tem essa possibilidade que, se a gente vê aí, não é. Então, não é o que acontece. Então, acho que o exercício de pensar que o seu trabalho não pode ser o seu propósito, né? É dissociar mesmo, sabe? De que ele pode ser um recurso para você se manter e sobreviver nesse caos. E conseguir fazer as coisas, mas é um trabalho quase que diário, de você entender que o seu trabalho não pode resumir a sua identidade. A sua existência. Porque senão qualquer coisa que você faz não tem o prazer e o peso do trabalho e da alegria. É isso que você está falando, né? Acho que um número esmagador, né, de pessoas, principalmente mulheres, realmente trabalha para ganhar o dinheirinho para se sustentar, né? Não é por identificação, trabalha com o que tem, com o que é possível. Por necessidade. Então, assim, essa identificação fica atrás e a necessidade vem na frente. Supera então, assim, tudo. mais uma vez, a gente tem que se colocar mesmo nesse lugar que você acabou de falar, né, Tati? Somos mulheres privilegiadas. Total. E por isso é a nossa importância, a nossa voz de falar, de ampliar essa discussão para realmente transformar as coisas como elas devem ser transformadas, né, Ana? Você tem principalmente agora, né, saindo do BBB, você tem essa noção, Ana Paula antes do BBB, vencedora, e Ana Paula agora? Essa noção de que, assim, eu não posso levar o personagem para casa? Então, acontece Se é que ele existe? Eu não fui um personagem, eu sou bem assim como fui em 2016. Eu acho que as pessoas resolveram me dar um crédito, porque, graças a Deus, o mundo evoluiu, né? E eu sou aquela de 2016, um pouco mais cansada, claro, com um pouco mais de inteligência emocional, né, com mais estratégias de sobrevivência, né? Então, deu no que deu. Mas... Você usou essas estratégias lá dentro? Claro que usou várias, mas eu digo, eu não vou, por exemplo, alterar meu humor aqui, vou me regular ali, eu não vou beber para me divertir aqui, porque eu posso destemperar. Você estava consciente disso em cada momento? Sim. Lá em 2016, eu entrei mais, deixa eu viver isso aqui de qualquer forma, fui atropelando as coisas e vivi. Em 2026, agora, eu entrei para viver sim, porém eu tinha um objetivo claro, que era ganhar, que era o prêmio e que era ser escutada. Então, a gente pondera muito mais as coisas, né? Aí entram essas estratégias de sobrevivência que a gente a gente se utiliza isso aqui porque só da gente, nós mulheres, voltarmos para casa com vida, gente, a gente sabe que já é uma vitória, né? E a gente também conseguir transformar vidas, a gente conseguir ser levada a sério, também é uma luta em glória diária. Então, que eu levei isso lá para dentro. Então, são estratégias que todas nós mulheres, isso todas, sem tirar nem pôr, a gente já se utiliza desses artifícios para sobrevivência aqui. E lá dentro eu só levei o que qualquer mulher já faz aqui fora, entendeu? Mas você falou que você tinha uma sensação de que não tinha terminado. De que ainda
Lá em 2016. Lá em 2016, né? Tinha alguma coisa dentro de mim. Coisa doida isso, né? Eu achava que realmente tinha algo inacabado, que eu poderia, sim, retornar. Porque é muito ruim. Eu me permito, sim, ser mal vista, né? Porque eu não consigo controlar o que o outro pensa, mas é muito ruim ser incompreendida, totalmente incompreendida também. É sofrido demais, né? Dói. Foi sofrido aquela expulsão no passado para você? Muito, muito. Sofrido... Errei sim. Então foi uma expulsão justa, justíssima, eram regras. Eu invadi o limite do coleguinha, péssima, né? Mas eu falei muitas dessas coisas que eu falei e demonstrei agora em 2026. Eu fiz lá em 2016 também e fui invalidada, né? Só que agora, graças a Deus, as pessoas entenderam, porque eu acho que o mundo mudou. Eu também consegui mudar a forma de me posicionar para me fazer ser ouvida. Agora, vocês não percebem que hoje em dia, nas grandes empresas, os grandes profissionais têm falado muito sobre os erros e que os erros servem, claro, para a gente sofre, a gente não quer errar, mas quanto mais a gente aceita esses erros, mais a gente aprende com eles. Essa discussão tem sido colocado à tona, assim, com grandes empresários, porque antes parece que a gente, principalmente pessoas públicas, não podiam errar. Você tinha que ser de forma, uma carreira absolutamente ilibada, né? E ninguém tá livre de errar, né? Não, e mais, eu acho que a maturidade traz essa tranquilidade de dizer, ok, errei, vou melhorar, recalcular a rota e vou seguir. O que eu posso fazer com esse erro? E o ser humano, gente, a gente aprende na dor, não tem jeito. Sim. Né? Porque isso todo mundo sabe disso, né? A gente precisa realmente do erro, a gente precisa da dor para repensar e melhorar. E estamos aqui para quê? Eu acho que o objetivo de todos nós, no fim das contas, é evoluir e pronto. Eu acho que a gente está numa fase de olhar e refletir mesmo. Eu tenho esperança nessa fase que a gente está vivendo. Eu acho que a gente já entendeu que tem coisas que são insustentáveis. A gente está olhando tanto para a saúde mental, quanto também entendendo normalizar o erro, assumir o erro, como você falou, se colocar vulnerável. Eu acho que a gente entendeu que não dá para viver da forma que a gente entendia antes, né? Buscando a perfeição, buscando o irretocável. Então, eu queria entender uma coisa que eu participei uma vez, né, do reality. E eu lembro bem. Ali dentro, se lembra. Eu acho que o Brasil todo lembra. Ela foi... A gente tem que falar, né? Temos aqui 2 sagitarianas vencedoras de BBB, Brasil. Desculpa, a âncora também é sagitariana, tá? Sagitário tem um molho. Não adianta. Tem um molho? Tem um molho. Tem. Mas sabe o que? Eu me surpreendi muito comigo mesma e eu me vi de outras formas lá dentro. Eu sabia da minha força, da minha coragem e dos meus medos, mas lá dentro eu descobri coisas que eu não tinha entendimento. A minha pergunta é o seguinte, falando de vulnerabilidade, de propósito, de tudo isso, nessa segunda vez agora, você descobriu coisas que você não conhecia de você? Sim. Realmente, você me fez pensar nisso agora, porque eu não tinha raciocinado sobre, mas isso é consequência da maturidade, aí sim. Mas o que, de fato, você percebeu, Ana? Que isso eu sempre levei para a vida, que a gente não consegue controlar o que o outro pensa, né? E só essa segurança que o tempo nos traz e que essa vivência, que essa sobrevivência nos traz, essa tranquilidade de mostrar quem a gente é. E não pedir desculpa por sermos quem somos. E nem licença, né? É isso. Nem desculpa, nem licença. E você não se reconhecia assim antes? Não dessa forma tão clara e tão exposta, sabe? Então, para mim ficou... E que dá certo, é uma receita que dá certo. Né? A gente não precisa pedir nem licença e nem desculpa por ser quem a gente é. E a gente está falando de força da mulher, de trabalho, e esse tipo de personalidade, né, assusta, né? Nossa. Então, as pessoas falam, mas, gente, a Ana trouxe a situação da ambição, de você ser ambicioso, e isso a gente vê
o tempo todo sendo questionado, né? O tempo todo sendo questionado de sermos quem somos. E o problema é que os adjetivos mudam de acordo com o gênero. Então, o homem ambicioso é incrível. A mulher ambiciosa, ela é vista até como malvada mesmo, né? Por que uma mulher tão ambiciosa assim? Só que para o homem é tido como uma qualidade, e tipo uma qualidade imensa. Então, é isso que fica muito incompreendido ainda. Por quê? Sobre ser questionado... quando se fala da importância do trabalho, você dissociar quem você é do que você faz, eu confesso que eu já perdi isso há um tempo. Eu praticamente sou o que eu faço. Fico feliz porque o que eu faço me dá propósito, eu gosto do que faço e acho que eu consigo levar um pouco do que eu sou para o que eu faço. Mas é tão interessante ver que quando até as crianças elas são questionadas, o que você quer ser quando você crescer? Então, a gente já cresce com essa pressão que a sua profissão vai moldar a sua vida de alguma forma. Porque dependendo daquela resposta, dependendo do que você escolhe para a sua vida, isso quando você tem a opção de escolher, porque nem todo mundo tem a opção de escolher o que quer ser, o que quer fazer por condições sociais, do meio onde vive, enfim, nem todo mundo tem esse privilégio, mas... dependendo do que você responde, dependendo do que você opta para a sua vida, né, a resposta que você vai dar, você já é julgado para que caminho ele quer seguir. Socialmente, ele quer estar onde, quer fazer o quê. Às vezes, não é só sobre o que ama fazer. É o que a sociedade espera que eu faça para eu ser uma pessoa melhor perante a sociedade. Então, acho que essa pressão de dar certo, para mim, acho, enquanto mulher negra, eu acho, então, que eu sempre tive essa coisa de eu preciso dar certo, eu não posso falhar. Eu acho que isso já veio moldando toda a minha vida, por isso eu não dissocio a Érica profissional da pessoal, virou uma coisa só. Eu até te entendo, Érica, é verdade. Teve um momento da minha vida que eu fiquei sem trabalho e eu me senti uma pessoa menor. Por estar no momento profissional sem trabalho. Mas mexeu com a sua autoestima. Era tanto a mesma coisa que assim, eu estou aqui impotente. E a pressão de, tá fazendo o que agora? Qual o seu próximo trabalho? O externo, quando você não está com a inteligência emocional em dia, quando você não está potente de dentro para fora, você acaba caindo na armadilha da pressão de achar que, tá vendo? Eu não tenho uma resposta para dar. O meu profissional falhou, eu falhei. Então, não cair na armadilha, não é uma falha. É muito relacionado perigoso ao mesmo tempo, a nossa sociedade valoriza muito a produtividade, que está relacionada ao trabalho produtivo, que é isso, qual a sua profissão, né? Qual é o seu trabalho. E tem um perigo muito grande nisso quando a gente atribui a nossa autoestima, por exemplo, ao trabalho. Se a gente fracassa, a gente, cara, isso abala completamente. É buraco, gente, buraco, né? O buraco é fundo. Você vai fundo. A mesma coisa com se definir a sua identidade pelo trabalho, porque você perde o trabalho. Você muda de trabalho. O que vai ser? Cara, quem sou eu, né? Então, a gente tem que... A Ediane falou bem disso, né? Vamos conversar mais, Ediane. Agora, tem uma coisa que a gente estava lendo, né, sobre pesquisas e alguns estudos. No ritmo que as coisas estão, no ritmo atual, vai demorar, prestem atenção, hein, 123 anos para que mulheres tenham o mesmo acesso que os homens aos cargos de liderança no mundo. E uma das dificuldades é de se impor. Eu acho que eu já falei um pouco aqui como é que eu faço para me impor no meu trabalho, mas eu queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês fazem para se impor no trabalho? Você também falou um pouco. Queria te ouvir um pouco, Érica, acho que você não falou sobre isso, né? Não, eu gosto da educação positiva. A comunicação positiva? Educação e comunicação positiva. Violenta. Eu sempre sou a pessoa mais do amor, mas nem sempre funciona. Por todos os motivos que a gente já sabe, né? Você tenta ser mais amorosa, o que pode ser parecer uma fraqueza, né? Então, acho que eu tento cada vez mais ser assertiva e clara. Um hábito que às vezes a gente tem é se justificar antes de pedir o que tem que pedir. Por que é que eu vou falar? Será que você podia? Você se incomoda? Não, eu preciso de. Quando você está no cargo de liderança, a objetividade te ajuda muito. Mas quando você é julgado por ser direto, por ser certeira... Ainda mais sendo mulher, porque aí a gente é sem educação, né? E aí a gente tem que aprender e entender que não é um problema você ser assertiva
e saber o que quer. Não Então, precisa acho que justificar, né? Não precisa cada justificar. dia mais eu preciso... Não estou ofendendo ninguém, só estou pedindo o que é para ser feito. Maravilhoso. Eu acho que as pessoas têm que começar, tem que haver um letramento, tanto nas empresas, no comportamento social como um todo, de entender que uma mulher que está numa posição de liderança, que ela falar de uma forma assertiva, ela não está sendo grosseira. Não. O homem faria da mesma forma, é uma atitude que qualquer outra pessoa faria num cargo de liderança, mas se é a mulher, ela está agindo da forma errada. Então, acho que é tirar isso da mente e seguir a intuição e fazer o que tem que ser feito. Assim. É porque a sociedade espera coisas da gente que agora a gente não está mais a fim de entregar, porque não faz mais sentido entregar isso. Isso que eu queria te perguntar. Eu sempre te vejo como uma figura muito simpática, querida. Como é que você faz? Tão fofinha, amorzão. Só que método sanduíche, gente. Qual é que é o método sanduíche? Ah, que você vira e fala assim, olha só, tô muito feliz. Tô muito feliz. Isso tá falando com o seu chefe, certo? Tô falando com o meu chefe, ele tá Opa, aqui. o nosso. Espera pra dizer, oh meu Deus, só aqui no GNT já tem vários me assistindo. Ó, tô muito satisfeita. Vai entregar, hein? Mas, porém, entretanto, pipipipopopó. Aí termina com o sanduíche de novo do elogio. Mas, ó, muito grata sempre, viu? Essa sabe. É a técnica do sanduíche. Essa sabe o que faz. Essa sabe o que Mas faz. treinando muito, porque assim, gente, eu sou uma pessoa que consigo, eu acho que dá pra falar tudo e dá pra falar de uma maneira, né, e varia de pessoa pra pessoa, né? Eu, por exemplo, que tô em tudo quanto é lugar, tenho muitos chefes. Então, cada um a gente lida de uma maneira, porque a gente sabe ali Você como faz a leitura, a leitura de cada profissional, de viu? cada chefe. Exato. Depois você me conta, eu que tô chegando agora. Eu pego, Tá vendo mas por peraí, que como a é que mulher é? tem mais habilidade para liderar? Porque desde sempre a gente tem que rebolar. tem que rebolar. com O essas rebolado coisas. tem que estar em dia. Não, mas aí, peraí, meu, como é que é equilibrando você mil como pratinhos. líder? Equilibrando pratinhos. Você liderando. Fala, galera que tá aí, olha, aqui nos bastidores, galera que trabalha comigo. Pô, legal pra caramba, né? Estão fazendo coração pra mim ali, ó. Mas aí, sabe o que eu tenho treinado, gente? A diferença, assim, sabe quando um chefe pede alguma coisa pra você, e aí, geralmente, você vai mais numa linha, poxa, eu não posso. E aí, quando você pesquisa na internet, assim, formas de falar, sabe, de ser mais assertivo. Tu pesquisa na internet. Aí tá aqui, assim, forma de falar. Você tem que aprender a falar, eu não quero. Porque se você fala, eu não posso, você abre a oportunidade de falar assim, mas eu não posso porque eu tenho um jantar de aniversário. Mas a gente faz de dia. É, a gente vamos faz trocar o cedo, horário. Que Sim. troca o horário. É. Então é isso. Mas também, ainda pra mim, é uma tarefa muito difícil virar e falar, pô, eu não quero. Difícil. Os não já É são saber difíceis. falar não. Isso, não, isso Porque é a muito mulher difícil. geralmente não pode, né? É A gente muito não pode difícil falar não. negar. Porque aí a negativa causa aquele sentimento no outro que está escutando esse não feminino. Não tá valorizando. Como assim? Não é possível, que audácia, né? Exato, mas- Sendo que... Tati, você falando agora, caiu um negócio assim, a ficha A caiu. ficha caiu agora, ao vivo. Totalmente, ao vivo em relação a como eu me imponho, porque vocês sabem, tenho muita dificuldade em dizer não. Então, o que você colocou é muito difícil para mim, tipo, dizer não quero, estabelecer esse limite objetivo e claro, não dá para mim. Porém, eu entendi como eu me imponho. Eu falo, eu quero. E isso para mim eu tenho muita facilidade. É muito doido. Porque não é negativo, é positivo. Eu falo coisa consigo. grandiosa. Isso é bom pra muito, caramba. assim, faço isso desde assim, Porque com tem as gente que não minhas sabe nem a hora que tá com crianças. fome. Vamos combinar? Não, Então, só de você saber o que você quer, isso é poderoso. Isso, então, É poderoso. eu aprendi, acho que com a maturidade também, porque muitas vezes em ambiente de trabalho eu sempre achava que eu estava num degrau abaixo, assim, eu sempre... Então, não poder, eu sempre falava assim, eu gostaria que, eu queria, se você Justifica pudesse, antes, né? por favor, não. Agora é uma coisa quero. pouco mais... Sim, eu quero que você preciso. faça isso, eu quero que o prato saia assim, eu quero que você tome banho agora, eu quero que... E isso tira um pouco o espaço para... entendeu? Pra dar a oportunidade de Ou não. Exato. ser absorvido. Eu acho que depende do ambiente que eu estou. Eu acho que eu uso técnicas diferentes para ambientes e situações diferentes. Normalmente, antigamente, no meu tempo de muito durona, eu tinha uma comunicação Casca grossa. muito dura. E eu comecei a entender que isso não tinha bons resultados. Eu estava impondo medo, seja nos meus sobrinhos, seja nos liderados, e não respeito.
Sim. eu comecei a entender, e faz parte também daquela minha postura de entender que eu precisava ter alguns comportamentos para me fazer ser respeitada. E hoje não, hoje eu adapto, não vou mentir, que eu ainda estou sendo quebrada, moldada e buscando essa liderança mais democrática, mas foi o contrário comigo. Eu era muito dura, incisiva. Eu entendi que os resultados não eram bacanas, o que eu esperava, não estava batendo com o que eu esperava, e eu fui recuando. Hoje eu refaço, reformulo, respiro, penso em como pedir de uma forma que valorize também o outro, uso um sanduíche aqui, um sanduíche ali. Tô falando, mas é uma luta, né? Mas é uma luta. Sabe por quê? Porque eu sinto que em alguns momentos a gente precisa usar um remédio imediato. Não dá pra gente fazer esse letramento em situações que exigem posicionamento. Então, depende da situação. Em alguns momentos, o letramento, a reflexão, em outros, a ação. E não tem jeito. Eu já passei por uma situação onde eu era eu tinha um projeto e era definidor o que eu falava ali para aquele projeto. Quando eu falava alguma coisa, a minha opinião nunca era ouvida. Numa mesa de reunião com várias pessoas. E quando vinha um homem e colocava uma opinião parecida, ela era ouvida. Ou então eu pedia alguma coisa, não dá para fazer. E aí eu submetia a outra pessoa, no caso um homem, o homem lá falava a mesma coisa que eu tinha pedido e a coisa era executada. Ai, que ódio. Assim como na obra, passei por um ambiente bem masculino de obra, eu fiz vários pedidos onde não era ouvido, mas se ia lá o arquiteto ou alguém falar o que eu queria, era ouvido. A casa era minha, a obra era minha, que loucura. Mas sempre numa ordem masculina. É mais forte que as pessoas, parece que eles silenciar a gente. Então, às vezes, todo mundo sempre tem uma história para contar. Isso aí a gente tem que aprender. Cada uma de nós tenho certeza que tem. Alguma. Aliás, eu quero convidar você que está assistindo a gente, você que está aí, está ao vivo, vem para o sofá. Como? Vou te explicar. Interage com a gente nas redes, pela hashtag Saia Justa. Adoro! E é o seguinte, para participar da nossa enquete no G-Show, você pode acessar o QR Code aqui na tela, tá? Bom, pelo que a gente conversou aqui, é importante construir uma identidade que não dependa só do trabalho. Estamos no caminho, tá? É, isso aí. Por que isso, gente? Porque o roteirista da vida adora surpreender. A gente volta para essa conversa e não sai daí que a gente está te esperando, tá? Estamos de volta, Saia Justa ao vivo. Muitas risadas aqui no intervalo. Tati Machado querendo um valezinho, né, Tati? Eu tava aqui, gente, olha onde é que eu tô. Tá muito difícil pra mim hoje. Olha só, 2 vencedoras do BBB, isso aqui, ó. Plim, 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 plim. O 27 tá chegando aí, você entra. Olha, eu vou prefiro comentar. Eu vou comentar. Igual eu comentei o teu, eu acho que é mais fácil. Mesmo que eu fique sem a graninha, seria bom. Mas... Gente, eu queria puxar aqui uma pergunta que a Ana fez no BBB e viralizou. Que roteirista é esse? Porque, de fato, a sua trajetória é surpreendente. Desde a primeira vez que você entrou no reality, foi expulsa, volta, ganha e perde uma das pessoas mais especiais da sua vida. Como é que você está lidando com essa alegria da vitória, essa tristeza de uma perda irreparável, né, Ana? O roteirista é maluco, mas eu acho que tem alguns fundamentos aí, porque, gente, eu não conseguiria. Se fosse em outras circunstâncias, todas as minhas amigas sabem, quem vive próximo a mim sabe a importância dele na minha vida. E eu não conseguiria. Então, eu acho que, né, as pessoas, é muito clichêzão falar que Deus escreve certo por linhas tortas, tortíssimas, doloridíssimas, mas eu acho que me salvou de algo que talvez eu não conseguiria me retirar depois, porque só eu sei do quão forte é a minha relação com meu pai. Mas, então, é por isso que eu estou aqui hoje, sobrevivendo, vivendo
E eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir superar tudo por causa desse roteirista. E do jeito que aconteceu, eu acho que tinha que ter acontecido. Não tem uma... Eu já falei isso em uma outra oportunidade, assim, que eu sou uma pessoa que não acredita muito em recomeçar, assim. Eu acho que a gente não recomeça depois de um baque desse, porque eu acho que recomeçar é começar do zero. Então, você continua com tudo que esse roteirista deixou para você, né? Eu costumo falar que a gente, quando vive uma situação de luto, assim, e no caso eu tô há 5 anos vindo numa sequência de um luto atrás do outro, me pergunto muito, né, que roteirista é esse? Falo muitas vezes que meu roteirista é sadomasoquista, sabe? Meu roteirista, ele gosta realmente de ver o outro sentindo dor. Que eu falo, pô, cara, quando é que tu vai me afrouxar, né? Quando é que você vai me dar Só que é isso, e em meio disso, muita alegria também, como essa proporção da Ana, assim. E é muito doido, porque a gente viveu ali assistindo, você vivendo o seu luto na frente de um Brasil todo, e o Tadeu pegando o luto dele e colocando Dividindo de forma como um acolhimento. Sim. E o que é a coisa mais linda de se ver, porque dor não se discute, dor é dor. O problema é que ainda existem os fiscais de luto, de luto, exatamente. Tem fiscal de luto aí, não são poucos, não. E assim, dor não aprendi isso na marra, dor não é comparável, dor é dor, dor é dor, cada um sabe a sua. E a gente se apega a coisas, né? Então, tem gente que se apega à espiritualidade, se apega a Deus, à sua fé. Aos compromissos, ao trabalho. Ao trabalho, à família, a um esporte. Sim, sim. As pessoas procuram, porque, assim, um caminho duro. E eu acho que quando a gente vê isso ao vivo, na nossa frente, para um Brasil todo, a gente viu tanta gente chorar junto, porque um luto revisita outro luto. Sim. Então, quando você... escuta você passando luto, eu revisitei todos os meus. E é isso, eu acho que é uma forma, né, de acolhimento também, porque existe uma intimidade nos conexão, enlutados. Conexão. Né? Existe uma intimidade sem, né, a gente precisar dizer nada. Sabe que eu li esses dias que o luto parece que... quando estamos sujos de glitter, ou algo da nossa casa. Essa metáfora é a coisa a gente mais usa bastante de glitter. Né? Que no primeiro momento a gente vai lá, varre, esconde, muito brilhante, tudo muito sujo e tal. Latente. E aí a gente consegue dar aquela limpada ali, mas um momento ou outro a gente, né, vira um tapete ou abre uma gaveta, bate uma blusa e tá lá aquele brilhinho para não te fazer esquecer que aquilo ali um dia esteve ali, já existiu. Você começa a administrar de alguma maneira dentro de você, sabe? Eu acho que... Eu sempre falo que saudade é amor que fica. Então, você vai aprendendo, a gente tem uma força danada em ressignificar coisas, né? Então, eu penso, meu pai morreu vai fazer 5 anos. Eu até hoje, primeira coisa, eu sinto meu pai, Ana, falando especificamente para você, eu sinto meu pai presente. Eu não consigo dar um telefonema para ele, mas o meu pai, ele é presente na minha vida, porque eu carrego ele junto comigo, eu sou ele, pô. Sim. Exato. Então, quando eu tô aqui 5 anos depois da morte do meu pai, eu ainda consigo ressignificar. Então, quando Rael morreu, por exemplo, as dores que eu senti do meu pai, ou me senti mal por, às vezes, sorrir, ou estar trabalhando, eu não precisava passar mais, porque eu aprendi com meu pai, sabe? Então, a gente tem um talento enorme de ressignificar isso. E só você sabe o que você está sentindo. E, mais uma vez, a gente não tem como controlar o que o outro vai pensar. Nem julgar, então, gente. Pensa o que quiserem. Quando a gente vive uma coisa, aquilo fica impregnado na gente para sempre. A gente não é mais o mesmo depois passa por qualquer dor que seja, de perda em diversas esferas, assim. E eu acredito muito, eu dou nome para esse roteirista, que para mim o roteirista maior é Deus, assim. Independente do que cada um acredita, acho que cada um
denomina como quer ou não dá nome ao seu roteirista, mas eu acredito muito nos livramentos da vida. Eu acredito muito que o que aconteceu aqui, por mais que eu não concorde, por mais que eu não aceite, por mais que eu não entenda, em algum momento, lá na frente, pode demorar, aquele glitter pode aparecer, mas você vai falar, é por isso, como você disse, que talvez se eu estivesse aqui eu não aguentaria. Ou por que eu perdi isso aqui? Lá na frente você entende que você ganhou outra coisa. Eu sempre acho que nada passa por nada. Perfeito. A gente demora, eu fico até arrepiada, a gente demora a entender, a aceitar que roteiro é esse, mas eu acho que eu me atrasei porque eu não tinha que passar por ali naquele momento. Eu acho que aconteceu algo com você, que trouxe você até esse sofá, que hoje eu estou aqui e a gente se cruzou. Eu acho que tudo está interligado. A gente não entende, a gente escolhe o caminho A ou B para seguir. E cada escolha muda a história que meio que está ali escrita para a gente, mas o livre-arbítrio faz com que a gente vá mudando esse roteiro, mas acho que esse roteiro está ali, sabe? Pensado com amor. Mudando e moldando. Mudando e é moldando. por isso que a gente tem sempre que seguir, a gente não pode parar. Aliás, você falou em roteiro, né? Ana, antes de sentar aqui, você falou assim, nós passamos um Réveillon juntas em Trancoso há 20 anos. Foi. E eu não, aqui, não foi ó. Réveillon, foi um carnaval. E eu aqui, ó. Carnaval. Que foi que eu aprontei há 20 anos. Eu estava solteira. Tenta recuperar esse roteiro. Pare por aí, é melhor, Vamos Ana. recuperar esse roteiro, Ana. Simpaticíssima, e você já era esse monumento de mulher, né? Você já era, assim, super reconhecida, né, da sua carreira, no Mas seu... a gente tomou umas juntos? Sim, Adoro. Então é isso. Com licença, é isso. Esse roteiro eu gosto também, amor. Gente, isso foi incrível. Foi para te respeitar ainda mais, porque quando a gente vê as pessoas na televisão, a gente acha que elas nem são humanas, né? Então, você foi incrivelmente humana, maravilhosamente humana. 20 anos depois, inteligente, estamos aqui agradável. fazendo mais uma história desse roteiro que é a vida, né, gente? Foi deu um plot aqui, eu tava eu tava aqui concentrada no que é. Deu um plot e a gente foi pro carnaval. Foi parar lá em Trancoso. A vida é assim, já dizia Guimarães Rosa, a vida é assim, esquenta e esfria, afrouxa e depois solta, o que ela quer é coragem. Concordo completamente. E eu acredito muito nisso que você falou. E tudo se encaixa, é impressionante. Esses dias que você viveu, principalmente os últimos, a galera aqui fora, eu não conseguia assistir. Eu acho que todo mundo que tem uma perda, assim, se conectou ali, se linkou, entendeu o que estava acontecendo. Foi muito doloroso para você, não consigo dimensionar. Mas, assim, isso, tudo, eu acredito que tudo... Eu mandei essa mensagem no privado para você. Tudo tem um propósito, tudo se encaixa, mesmo que a gente não compreenda. É que é cansativo pra caceta, Com o né, tempo, gente? mas eu vou te falar, as pessoas mais virtuosas que eu conheço são as mais testadas pela vida. Esse roteirista sabe muito bem o que faz. A pessoa mais virtuosa não é aquela perfeita, é aquela que supera seus vícios, que se supera, que se vence e você se torna cada vez mais forte e grandioso. Não, e falando de força, isso é uma parada que eu sempre falo a respeito dos meus lutos e dos meus buracos. Em nenhum momento eu me senti fraca. E isso sempre foi muito forte para mim. Em cada luta, eu me senti forte. Me senti triste, mas não fraca. Eu me senti forte. Bonito. E isso me sustenta. Isso me sustenta pra Exatamente. caramba, assim, muito, muito. E é por isso que você está aqui agora. Vocês. Estamos todas aqui agora. Enfim, a força da Tati é um negócio assim bonito de impressionante. ver, né? É lindo de ver, é lindo. Eu bato palma pra você. Ai, gente, não vai chorar, não. Inclusive para todas as mulheres que estão em casa. Eu tô segurando né? aqui. Sim. Eu tô segurando É aqui. isso, a gente já nasce forte, né? Eu fiquei pensando, falando em roteirista, eu falei, caraca, esse aí resolveu surtar no momento, assim, da minha vida. Eu falei, cara, o que está acontecendo, assim? Porque de surtar tanto, de eu me perguntar, tipo, quem sou eu, onde estou, para onde vou, num sentido de crise de identidade. Porque ele mudou tanta coisa em muitos âmbitos da minha vida, tipo, mudou coisas substanciais que eu fiquei assim, cara, em um espaço curto de tempo,
que eu questionei muita coisa, porque vou dar um exemplo, assim, eu já mudei muito de cidade, de país e tal, mas sempre com uma configuração familiar sendo a mesma, né, assim, ex-marido, os filhos, com o mesmo trabalho, eu tinha uma base, um apoio muito sólido. Sim. Mas quando muitas coisas mudam, você meio que se perde, assim, de 3 para 5 anos recentes, passados, cara, eu me divorciei, minha filha saiu de casa, minha irmã ficou doente, mudei de trabalho, aí você perde referência de si. Porque você fala, cara, eu olhava para trás... Não tem nenhuma zona de conforto mais, né? Nada. Eu olhava para trás e falava, cara, eu não reconheço mais nada. Nada tá mais como era. Então, você fica... Uau! Aí vem a questão toda de, cara, agora... Ressignificar e, na verdade, escolher. Tipo, agora meio que... Eu acho que essa crise que houve, pelo menos comigo, me deu a liberdade de experimentar. Boa. Porque já não era aquele trabalho, já não era aquela família, já não era aquele... Então, é o quê? É uma página em branco. Então, vamos lá, vamos experimentar. Tá e aí a gente tem essa versão Bela 2.0. Não, Tem vários diferente, mas continuar seguindo. E vários livros é oportunidade. Escritos, né, É oportunidade. Isso, para mim, foi importante. Gente, é muito bonito a gente ouvir aqui o depoimento de cada uma do seu jeito, né? Eu brinquei aqui com a Ana para dar uma descontraída, mas no final das contas, esse roteirista, para alguns é Deus, para outros é destino, mas o mais importante é a gente saber, né? Relevar as coisas que acontecem na nossa vida e aprender com cada uma delas. Isso a gente aprende. Isso é muito potente. Saber que tem aprendizado por trás dessa dor, por trás desses percalços. Agora, a gente fez uma pergunta para o pessoal que participou da enquete. O resultado é o seguinte, gente, no G-Show. Você acredita que a nossa vida já venha com um roteiro escrito? Olha lá. 54 acha que sim, 45 nunca foi tão que dividido assim, certinho. Eu achei foi que muito equilibrado, né? Eu achei que meio. Mais sim. Vixe, Maria, Mas pois sim? eu acredito tanto nesse roteiro, sim. menino. Eu acho que não está tudo previamente escrito, porque existe o livre-arbítrio. Então a gente, a nossa vida é feita de quê? De escolhas. E através das escolhas tem consequências. Então não tem como estar tudo muito escrito, enlatado, não. A gente vai construindo segundo após segundo. Também acredito nisso. Bom, e falando em roteiro, daqui a pouco vai rolar um tema que ganha poder na construção da narrativa. O apelido. Tem gente que ganha apelido que gruda. Tem gente que cria apelido. E tem apelido que muda tudo. Qual é o seu? Já teve algum? Já a gente volta, mas antes, Tati, você tem um recado, né? Eu tenho um recado sim, gente. Olha, eu quero saber se você está acompanhando o Globopop, gente. Essa nova rede social da Globo, de vídeos curtos verticais, é tão maravilhoso. Tem os bastidores da Globo, tem também vídeos exclusivos de influenciadores, tem esporte, tudo de uma maneira leve e fácil. Então, tá vendo aqui, ó, esse QR Code? Vai lá, baixa e cola no Globopop. Vambora! Gente, ela é ótima. É um deleite estar aqui, gente. Porque geralmente eu assisto de casa, né? Então eu tô assistindo daqui do sofá. Eu tô assim. Cola no Globopop. Daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí. Só tá por dentro do assunto quem tá no nosso feed. Pra geral nesse scroll, então cola. Vem que a hit, vem que a hit. Colar no Globo Pop, 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 pop. Colar no Globo Pop, 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 pop. Colar no Globo Pop, 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 pop. Saia justa de volta. Engraçado, vocês não param de falar um segundo. Aí a hora que entra no ar, fica todo mundo assim, ó. É natural, é conexão, entendeu? Eu bem durinha aqui, ó. Escolinha da professora Eliana. É que o programa ao vivo, gente, todo intervalo tem um proibidão. Tem. Esse negócio de ficar durinho, eu lembrei que quando eu comecei no Saia Justa, eu sempre ficava assim. Aí o povo, Juliette, você tá desconfortável, mas eu continuo assim. Durinha. É que a roupa... Eu não sei por quê. Porque você é elegante. Pode ser. Ela é faz fina. sentido.
sentido. Ô, gente, a gente já tá num papinho de saideira, já deu para perceber, né? E um dos talentos da querida vencedora do BBB 26 é dar apelidos. É um dom. Não. É verdade. dom, Qual será o nosso? Que apelido ela nos daria? Não é essa a pergunta, tá? Ai, Mas melhor não. você se mostrou muito criativa nesse lugar. O Brasil inteiro acompanhou, né? É. Apelidar, de alguma forma, também é um jeito de dominar a narrativa? Sim. A gente pode utilizar isso como estratégia. Primeiro, porque eu sou muito observadora, né? Então, a gente só consegue apelidar alguém observando essa pessoa e realmente pegando uma característica. É igual aquela coisa de caricatura. O que você faz com a caricatura? Né? Você aumenta aquilo ali que, para aquele artista, ele sabe que visualmente vai impactar. Então, acho que no apelido, a construção do apelido é mais ou menos essa. Só que existem apelidos e apelidos, né? Porque existem... Eu acredito que os apelidos que eu coloquei, inclusive as pessoas estão ganhando e monetizando dinheiro em cima desses apelidos. Então mesmo. Então quer dizer que não foram apelidos pejorativos, né, para maltratar nem rebaixar ninguém. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tanto que tá aí, sabe? Inclusive, cadê meus royalties? Essa galera tá ganhando dinheiro em cima dos apelidos e eu não, tem que registrar, tá? Não é? Tá vendo? Mas se eles tivessem que te dar um apelido, você acha que seria qual? Ué, eu recebi alguns, né? Desumana, a cobra cruel cascavel, aí a bruxona aí Já foi, se apossou, aí a bruxona já. foi eu que falei assim, eu sou bruxa, então é bruxona. Eu Mas vi quem que começou com a hoje. criação dos apelidos? Você começou ou eles começaram? Não, me Acho que taxaram fui primeiro eu. de desumana, não. Primeiro veio o desumana, e aí eles me jogaram um enredo no colo, que eu tive que dançar conforme essa música, né? Cada pessoa foi colocando uma nota lá, falei assim, olha, então vou ter que aprender a dançar, né? Conforme essa cocriação. E aí, depois do desumana, a eu falei pessoa assim... falou desumana uma vez, gente, se prepara. Mas é porque também isso é pesado, né? Eu acho que o quinta série são atitudes infantis, né? E que todo mundo sabe que é leve, né? Coordenadora do resort, idem, né? É pra causar gargalhadas. Nunca vi um apelido tão grande, né? Agora, a coordenadora... E pegou, hein? Pegou a coordenadora. A coordenadora pegou. Pegou muito. Mas eu acho que temos que ter cuidado, é óbvio, porque... Uma coisa é bullying e outra coisa são apelidos, né? Então, a gente tem que saber, inclusive, entender essa seara, porque são coisas... Aí você estava ali dentro da casa, numa competição, né? Então, assim, todo mundo estava ali jogando. Não era uma vida real, digamos assim, né? Então, acho que essas estratégias faziam parte, né? E apelidos totalmente dentro do jogo, nada de fora e nada do caráter da pessoa e nada tentando rotulá-la como ser humano. Né? Eram apelidos do jogo. Não é a coordenadora ali. Eu acho que você colocou Tinha diretora excelentemente. também? Eu acho que você colocou excelentemente. Primeiro é uma capacidade de leitura e de potencializar características que para você era interessante, para você dominar o enredo. Isso. Então, assim, atitudes infantis. Então, vamos falar sobre isso. Tal coisa. Então, assim, acho que foi uma estratégia muito bem utilizada que, de certa forma, não vou falar ridiculariza, mas Rebaixa. não é essa palavra. Eu quero usar essa palavra. Me ajudem. Constrange. Eu acho Mas que... não era para constranger, não era para rebaixar. Coloca o enredo mais no seu domínio Sim. e a seu favor. E eu acho que isso é uma estratégia... Irritar quem me irrita. Era basicamente isso. Tanto que um lá chamava Alberto e eu chamava ele de Humberto. Mas por quê? Porque a partir do momento que eu chamei de Humberto e eu vi que aquilo irritava, eu falei assim, pronto, é aí que eu vou. Pois é aí que eu vou, tá, é né? uma estratégia de jogo. A gente sempre tem que falar isso para aquelas pessoas que a gente ama. Se tiver algum apelido que te incomoda, não se irrite ou não demonstre, porque daí que cola. Aí que cola. Básico. A gente aprende isso na escola. Minha mãe dizia isso pra mim quando eu era criança. É verdade. Se te derem algum apelido, finge que se você não gostou, finge que tá tudo bem. Minha mãe dizia isso. Eu sempre tive Minha mãe não me avisou habilidade, isso, né? não. Porque eu tenho 1,50 m. Qual era o apelido de vocês? É porque eu tenho 1,50 m, né? Então, assim, eu já fui essa coisa de finja que tá tudo bem e tudo mais. Eu sempre brinquei com as minhas características. Então pintora de rodapé, essas coisas assim, limpadora de aquário.
Essas coisas que eu sempre recebia. Mas Mas você assim, brincava com eles? Eu brincava, eu não tenho nenhum problema com E eles. você, assim, não. Ju? Você Tem um falou que tua mãe- proibidão que eu não vou poder dizer agora. Ah, não, pô. Mas assim, tem vários. Meus Ai, gente, irmãos que horas eram. são, Assim, gente? eu sou a única 11h44. mulher no meio de 4 homens, então vocês imaginem o que eu sofri. E por isso que eu sou carrancuda, né? Mas era assim, boca de chupa-pedra. Agora, o que é chupa-pedra? Chupa-pedra. É um peixe que fica assim, ó, no aquário, então, que ele fica assim, que eu tinha boca de fulô era outra, cabeça de chupeta, chupeta de baleia, cabeça de nós todos, o que mais? Carniça. Peraí, Porque carniça eu não Não, entendo. mas peraí, amiga. Cabeça de chupeta? Não tem a chupeta? Chupeta de baleia. de baleia, eu não entendi também. Nem eu. Por quê? Eu não entendi, me conta. Ah, eu acho Menino. mito teu cabeção, cara. Mito? Eu Minha acho, gente, bem proporcional. não acredito em tudo que vocês proporcional. veem na televisão. Ela tá dizendo que minha cabeça é um mito. Olha isso Cara, aqui, mas é galera. porque Pelo amor de Deus. eu acho É proporcional. que é proporcional. Pega eu aqui, era- amiga. O problema é que ela sempre cisma, a Juliette, que é formato. Olha Minha aqui cabeça que é tem dois quadrada. chifres, ó. É quadrada, mas é inteligente. Peraí. Com certeza. Olha, mais algum apelido que O meu vocês era cabeça de receberam nós na todos vida? também. Eu Cabeça de nós peguei- todos? tive Tua cabeça é fina. Mas é que tá, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Então, Desculpa, Não perdão, faz perdão. muito sentido. Ai, também. Tem apelidos que não tem muito sentido, isso é verdade. Não, o meu até teve uma época. Eu achava que meus apelidos eram só bonitos, assim, Lica, Lilica, você me chamou? É, eu Fofa, amo chamar de Lilica. Lica. Aí, Eu gosto de aí Lilica, fofa. uma produtora muito amada, querida, que é amigona minha, falou assim pra mim nos bastidores, você tinha um apelido e ainda tem. Eu falei, ó, Eliana Dedinhos. A gente gosta desse, a gente não sabe se você gosta. Eu amo, gente. Ai. Só que eu preciso dizer que os dedinhos viraram garras. Já acabou, mas olha, tem muito mais nas redes sociais, tá certo? Tem conteúdos que ficam todos os dias. Imagina o que vai render esse papo com Ana Paula aqui nesse sofá. É de quarta a quarta, tá bom? Falando nisso, quarta-feira a gente está de volta. Ana, obrigada. Espero que você tenha se divertido. Imensamente obrigada a todas vocês. Olha, é um Que prazer te momento, receber que aqui. prazer. E eu te desejo sucesso. Para nós Tá? todas. Muito sucesso. de Profetiza que é verdade. bênção. É isso. Obrigada, meninas. Obrigada, Uma Lilica. boa noite para você, que a gente tenha sido ótima companhia, porque vocês foram pra gente com certeza. Beijo na família, até semana que vem. Tchau, gente.